Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Verde Podcast na sua tarde de sábado. A você que está abrindo as portas da sua casa, muito obrigado. É um prazer imenso estar com você. E hoje eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado. Doutora Maria, muito boa tarde, seu microfone. Ai, gente, já me sinto em casa aqui, entendeu? Já até esqueci meu microfone, mas muito obrigada, Giovânia. É sempre bom estar aqui dividindo essa tarde gostosa com você. E ainda mais falando sobre um assunto que particularmente eu adoro, né? Mas antes disso, ó, você que está aqui pela primeira vez, vindo aqui conhecer o nosso Verde Podcast, seja bem-vindo. Esse daqui é o podcast que ama a Amazônia. A gente realmente enaltece os profissionais daqui, né? Mesmo, Giovânia, nada disso seria possível sem quem? Os nossos patrocinadores, Limpex, Quincal, Logan, Tratalix e, claro, nossa idealizadora de todos esses projetos, chamada APAMA, que é a nossa agência, que torna esse veículo de comunicação para chegar aí na sua casa. Lembrando que, sempre falo, Maria, que informação boa, informação compartilhada, é informação válida, e tudo que é validado o YouTube entende que está sendo propagado. Basta você seguir, curtir e compartilhar. Então, se você ainda não está inscrito no canal do Verde Podcast, se inscreve, dá essa forcinha pra gente, não custa nada, é muito rápido e o YouTube vai entender que é uma informação relevante, então ele vai entregar para mais pessoas. Para que essas informações cheguem também a novas pessoas, aproveita, compartilha, live está começando, já manda aí nos teus grupos do WhatsApp e fala que o tema de hoje está recheado de informação, né, Maria? E temos uma convidada muito especial para compartilhar a informação com a gente essa tarde. Isso mesmo, gente. Nessa semana, aconteceu agora no dia 18 de junho, que foi celebrado o Dia Mundial do Orgulho Autista. Essa que é uma data muito especial dedicada ao reconhecimento e à identidade autista, a valorização da neurodiversidade e a promoção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. Então, para trazer aqui, né, esse assunto tão importante e necessário, nós trouxemos também a nossa convidada, que é a Silene Lobo. Gente, o currículo desta mulher, ele é imenso. Então, ó, eu vou falar um pouquinho, mas eu quero mesmo que ela se apresente para vocês entenderem um pouquinho mais de quem estamos falando, tá? É a Silene Lobo, ela que é mestre em Ciências da Educação, psicóloga comportamental e pedagoga. E foi um pouquinho difícil a gente conseguir uma brecha na rotina dela, viu? Eu tô sabendo que ela vai trabalhar logo, logo, mas ela que é especialista em análise de comportamento aplicada, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, ela atua também como supervisora e terapeuta naturalista. Então eu sei que ela tem várias formações, mas seja bem-vinda ao Verde Podcast, Silene. Gostaríamos de saber um pouquinho mais de você e sinta-se em casa aqui com a gente. Tudo certo, muito obrigada, Maria. Né, é um prazer estar aqui com vocês. Confesso que ainda não conhecia, né? A gente ouve, mas legal. Não conhecia. E falar de mim ou do trabalho que eu promovo, né? É maravilhoso, né? Eu já estou 10 anos no mercado, 12 anos, 10 anos só na minha clínica, que é a Clínica Multiprofissionais C. Nós já estamos só 10 anos nesse prédio, mas eu estou desde 2013 já atuando como profissional da área do autismo, do TDAH, né? Trabalhando com crianças e adolescentes, certo? E assim, eu sou muito suspeita pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu procuro, como você colocou, são muitas formações nesses 13 anos aí, né, de terapia, porque assim, nosso estado, a gente sabe que é carente de profissionais. Então, para que a gente possa dar uma qualidade de serviço, a gente tem que sair do nosso estado, né? Então, durante esse tempo todo, eu busquei formações aqui no Brasil e fora, para me especializar, para trazer sempre algo novo para Macapá. Então, hoje, ter esse momento de trazer coisas novas é o que motiva, é uma mola para mim o tempo todo, sabe, Maria? Porque a gente percebe que tem muitos profissionais, mas não tem qualificação na Macapá, infelizmente. Mas me impulsiona e eu sei que isso valoriza, né, outros profissionais estarem em busca de melhorias para terapias. Porque hoje nós ainda temos esse déficit em terapias em Macapá. As pessoas pensam que fazem terapia. É aquela coisa, é o sabor terapia. É verdade. Eu não faço isso, eu não gosto disso. Eu gosto de reabilitar mesmo, porque reabilitados estão. Mas a pessoa com autismo, né, que nós vamos falar aí, que vocês estão colocando, sobre esse dia tão importante que aconteceu dia 18, né, durante a semana,
mas que a gente saiba que a gente tem que conscientizar, porque não tem um respeito às vezes. Eu acho que tudo parte de um princípio de respeito. A partir do momento que eu respeito o outro, eu sei da diversidade dele, eu consigo ajudá-lo. Mas se eu não respeito, e às vezes dentro de uma sala de terapia, tem pais, tem o esposo, tem a namorada, eles não sabem o que acontece numa sala de terapia. Entre um profissional e uma criança, ou um profissional e um adolescente. Porque não tem essa visualização aqui em Macapá. Então, a nossa clínica, ela tem esse ponto. É muita televisibilidade. A gente gosta de mostrar o que nós estamos fazendo para os pais, principalmente, de crianças com autismo. Hoje, todas as nossas terapias infantis, elas são visualizadas pelas suas famílias, que é um ponto muito diferencial aqui em Macapá. Tem famílias que não sabem o que se faz dentro de uma sala de terapia. Na minha clínica sabem. Porque, para mim, o que vale muito é a qualidade do serviço que eu e os meus profissionais apresentam para a família. Então, isso eu vim buscando ao longo do tempo, essa cristalização do serviço para a pessoa com autismo. Você falou, Silene, que você atua há mais de 12 anos, você tem a respeito desse seu conhecimento na área, não só de crianças, acredito eu, porque a gente não sabe só de um nicho, a gente sabe de vários. Mas, por exemplo, eu faço terapia, e o Giovanni faz terapia. Então, assim, você, como uma profissional da área, principalmente da área de psicologia, com toda essa sua experiência há mais de 10, 12 anos, como é que hoje você vê a respeito do desenvolvimento humano? Porque, olha, eu, na terapia, por exemplo, é muito difícil eu saber o que eu tô sentindo, das nossas emoções. E imagine uma criança, um adolescente ou um adulto neurodivergente, porque a gente sabe que a criança, ela cresce e ela precisa desse acompanhamento, porque aquele adulto, às vezes, ele é esquecido, mas começa, né, lá bem pequenininho para começar todo esse acompanhamento. Então, hoje, como é a sua visão sobre o desenvolvimento humano? Você quer que eu pegue... Dentro da psicologia, por exemplo. A gente tem essa psicologia que precisa entender mais o outro. Sim. Hoje a gente... vamos pegar desde criança, né? Tem criança com TEA que não fala, mas sente. Nós temos crianças hoje que não verbais dentro da nossa clínica. Mas só dele olhar para nós, a gente que tem essa leitura humana, né? Compassiva, de entender eles. Porque a gente sabe que ele vai crescer, mas ele tem que se comunicar de alguma forma. Esse que não vai falar, a gente tem que ter essa clareza do que a gente está entendendo, do que a gente quer dele. Porque, assim, às vezes a gente cobra da pessoa com autismo, principalmente os não verbais, algo que ele não consegue fazer ali no detalhe. A gente, assim como você está dizendo, tem momentos que o teu terapeuta quer algo de ti que tu não vai dar. Vai dar algum momento, mas não vai ser toda vez. E aí você diz, agora eu não quero mais esse terapeuta. Ele bateu na minha ferida. Ele quer algo de mim que eu não vou dar para ele. E fogem. Assim, às vezes a pessoa com autismo, ela tem essas fugas. Mas a criança que a gente está cuidando para o futuro, essa a gente não pode deixar passar. Essa a gente tem que ir curando a ferida. É diferente de um adulto. A gente tem muitos parâmetros nós na clínica quando crianças pequenas chegam para nós e crianças mais velhas chegam. Porque são crianças que já tiveram vários tratamentos e que não têm êxito. Isso é muito claro para mim como profissional da área. Porque assim, hoje nós falamos muito de análise do comportamento, que é o ABA, né? Famosa ABA. Que as pessoas entendem, é método. Não, gente, é ciência. E todo profissional deve fazer ciência, quem trabalha com autismo. Hoje a gente não se vê isso mais. A gente chama muito do desaba. Aqui em Macapá tem muito desaba, mas aba não. Porque chega uma criança com 8 anos com a gente, Giovanni, recebeu o diagnóstico com que idade? Com 2, com 3. Poxa, mas ele não tem várias habilidades desenvolvidas. Como é que esse menino vai ser um adolescente? Um adulto que não consegue nem tirar a roupa. Funcional, né? Estás entendendo a minha visão? Então, quando a gente fala em reabilitação, eu preciso saber quais são as necessidades dessa pessoa para me reabilitar ela. Entendem?
E hoje isso não acontece, essa preocupação. Às vezes, as pessoas, os terapeutas, assim, estão muito preocupados com se a criança sabe número, letra e coisas acadêmicas, sabe? Mas não estão preocupados se a criança consegue tirar uma roupa, se o adolescente consegue, né, conversar com o outro. Não estão preocupados nisso. Estão preocupados com a questão acadêmica. Nós vamos ter um método, eu estava conversando com meus terapeutas, que aqui no Brasil vai chegar muito forte, espero muito, é o For Live o nome dele, Viver Bem. Isso nos Estados Unidos já está muito sendo aplicado. E agora que nós vamos chegar no Brasil. O grupo que eu faço parte, de Belém, eles vão trazer em dezembro só para cá. Nossa. As pessoas estão sendo habilitadas, sendo que no Sul já está tendo congresso sobre o For Live. E aqui em Macapá nada, o povo nem sabe. Existe um impacto hoje, da forma que a senhora coloca, da família, porque, como você bem colocou, porque a criança pode entender números, mas ela pode não fazer o básico em casa. Então, o trabalho também que vocês fazem vai além do diagnóstico somente com a criança. Existe o trabalho feito com a família, Perfeito. correto? Porque se você faz toda uma ação em sessões de terapia, mas a família não consegue acompanhar o ritmo dizendo, olha, isso aqui é um dever de casa, não tem como vocês avançarem. Então, esse trabalho ele é mútuo, mas também precisa da conscientização da família. Sim, nós temos, por isso que eu fiquei preocupada durante a semana, né, por conta disso. De segunda a quinta, nós fazemos reuniões com as famílias, certo? De 19 até 22, 23 horas, eu estou com as famílias à noite. Porque é justamente para dar esse suporte, para saber como é que ele está em casa. Porque eu preciso, como supervisora, eu preciso saber os ambientes da minha criança, do meu adolescente. Eu preciso saber como funcionam, se eles passaram a semana bem. Porque não é não tem que ser aquele entra e sai de criança rotativo. Eu não sei o que ele faz em casa. Eu não sei o que ele faz na escola. Entendeu? Então, o nosso trabalho que eu coloco, a gente busca os ambientes da criança. Nós temos um grupo social da clínica, todo mês a gente sai com eles. Dia 4 de julho vai ser o próximo encontro nosso, onde a gente leva essas crianças para eles vivenciarem algo que está longe deles. Tem muitos que nem falam, mas estão lá conosco. Estão lá. Eles têm que participar do que está ao redor deles, gente. A gente não pode estar privando, né? Porque ele não fala. Poxa, mas ele se comunica de alguma forma. Então, a gente leva essas crianças, sabe? Para que elas possam participar do que está acontecendo. Não é porque a criança não fala, ou a criança maior não fala, que ele não pode vivenciar. Verdade. Sabe, gente? E hoje, assim, os nossos pais, não, a gente quer que eles saiam mesmo, vão passear, deixa eles experimentar. Os pais brasileiros, a gente vê assim, eles são temerosos em levar para um shopping, para uma praça. Uma criança, principalmente suporte 3. As nossas crianças de suporte 3 todas passeiam com seus pais, porque a gente ajuda a família. Eles vão fazer algo diferente, a gente ajuda a família, vamos para a terapia, vamos orientar. Vamos supervisionar essa questão difícil deles, certo? Então, é isso que a gente precisa para a pessoa com autismo. E esse dia do orgulho é isso que eles querem pertencimento. Eles querem pertencer a essa sociedade. Não existe, esse mundo não existe, mundo de autistas, gente. Eles estão aqui, como eu, você. Eles pertencem a isso. E é muito importante que você fala, Silene, porque, por exemplo, eu tenho muitos pacientes suporte 2, suporte 3, e eu tenho crianças não verbais. Então, por exemplo, pra gente, deveria ser o óbvio, não verbal é a criança que não fala, mas não é assim. Uma criança não verbal, ela pode externar apontando, ela pode externar o verbal dela, pode ser apontando, pode ser ela te olhando, podem ser várias formas que não necessariamente se caibam na parte do falar. Às vezes a pessoa fala, não verbal, não é só porque ela não fala, não é não verbal. Ela externa de outras formas, né? É comunicação, aí que tá, é a palavra-chave. Então, eu acho isso muito legal, porque na nossa área a gente tem a parte do condicionamento, o falar, mostrar e fazer. Não é porque a criança não aceita que tu não precisa falar pra ela, tu não precisa levar ela pro lugar. Eu tenho pais que chegam lá comigo e falam assim, doutor, ele é suporte 3, nem adianta tu conversar com ele que ele não vai te ouvir. Eu vou
eu converso, eu explico o que eu vou fazer, aí no próximo atendimento ele já senta na cadeira. Aí a gente entra com a equipe multi, entra com a TO, entra com os outros profissionais. Aí o que você fala, ele realmente é muito importante porque eles estão na nossa sociedade. Então é nossa obrigação incluí-los em tudo. Então assim, eu acredito que o acolhimento, como o Giovanni fala, a respeito da família, ela é primordial. Porque os pais, eles têm um momento do luto deles. A negação inicial. Então assim, eles cometem muitos erros, sim, no início. Então entra o nosso papel de conseguir abrir os caminhos para que entrem os acertos. Então quando você recebe uma família que entrou no início do diagnóstico, tá naquele primeiro momento, porque normalmente, assim, não sei se isso acontece, mas o que eu recebo das famílias, geralmente é logo a mãe que percebe, porque às vezes o pai chega lá, tu só tá procurando problema no filho. A mãe parece que ela sempre sente, ela tem aquele sexto sentido, tem alguma coisa acontecendo com meu filho. Então, geralmente, esse início, ele vem da mãe, um olhar mais materno. Então, quando vocês recebem uma família desse jeito, quais são, assim, os maiores erros e acertos que você considera no início, nessa primeira fase do diagnóstico das crianças, que começam a receber esse acompanhamento de vocês? Eu vejo o primeiro erro da família é não levar para terapia. Ela tá vendo o atraso, né? Vai para esse luto, a gente compreende, a gente acolhe, só que não levar para a terapia já é um erro, porque eu sei da necessidade do meu filho, eu tô vendo ele com atraso, porque os pais, eles têm esses parâmetros no parquinho, né? Sim. Eles têm, ele leva para o parque, ou a escola é uma porta de entrada para essas dificuldades, para essas percepções. Então, se a escola me chama, eu tenho uma criança de 2 anos, não interage, quer brincar sozinha, algo tem de errado. Então, o primeiro ponto é não querer estimular, por exemplo, criança pequena. É a estimulação. Eu acho que é independente do diagnóstico. Nós estamos com uma criança de 1 ano e 9 meses. Né? Então, a gente vê o atraso dela, ela teve perda, a gente chama muito de TEA regressivo. Ela teve essa perda, mas eu posso fechar ela com esse diagnóstico agora? Não, eu não estou fechando. Mas o que a família fez? Bora estimular, porque tem um atraso verbal. Criança com 2 anos, quase 2 anos, ela fala bem já, gente. Já. Ela produz frase. E essa criança tinha papai, mamãe, água, perdeu tudo. Então tem algo, né, deficitário aí nessa linha do desenvolvimento dela. Então por que não estimular? E eu te digo que não foi a mãe, foi a avó. Hoje eu amo os avós. Eu juro que eu amo os avós. Os avós, eles sabem de muita coisa. Muita coisa que a gente, pai, não vê. Por que às vezes os filhos preferem os avós? Porque o avô dá tudo. Às vezes eles escutam mais. Eles escutam mais, eles percebem mais a criança. Então a avó que está lá em Brasília, né, que percebeu por vídeo, o menino não tá fazendo isso, tá alinhando isso aqui, por quê? Entende? Então, às vezes, a família, ela não quer ver o óbvio. Eu preciso estimular meu filho. Mas o pai dele foi assim. O pai dele demorou a falar. Aí começam a colocar barreiras, olhando para onde não tem. Só porque não querem um diagnóstico. Essa justificativa, que vamos colocar dessa forma, essa justificativa, ela acaba gerando uma certa negligência da família. A Maria até colocou, pela experiência que ela tem. Muitas vezes os pais percebem depois, nossa, como eu errei, como eu falhei, e gera todo um transtorno. Então, possivelmente na sua clínica, você mesmo já colocou que já passou por situações assim, onde a falta de visão em outro momento, que pode ser do próprio profissional ou pode ser da própria família, que negligenciou. Então eu vejo casos, já vi isso de perto também, casos em que foi ignorado até os 3 anos de idade. Chegou nos 3 anos de idade, não tá falando, tem alguma coisa errada, e quando chegou lá, era autista. Ela tinha todo um transtorno e o suporte já poderia, eu lembro que nesse caso do que eu vi de perto, o médico até falou, não precisaria ter evoluído dessa forma. Nós poderíamos ter entrado com uma intervenção lá atrás. Ela poderia ter acompanhado o mesmo ritmo de outras crianças da idade dela e não acompanhou. E essa criança minha, que eu citei, ela vai embora para Brasília daqui a um mês. Ela vai embora. Mas não é por conta do lugar de Macapá. É por conta do plano de saúde. Que os pais viram já barreira
do plano de saúde aqui em Macapá, que não tem, não aceitam, as clínicas não aceitam, sabe? Então eles vão embora por um ponto desse. Eles estão amando a terapia dele, porque a gente já vê, em uma semana já viu algo diferente. Ele sorrir mais, ele se envolver mais. Em uma semana de terapia intensiva. Porque a assistente terapêutica, ela vai e passa 3 horas dentro da casa da criança. Depois ele vai para a clínica. Porque são crianças pequenas, estão moldando, tem todo esse cérebro, gente. Né? Então, assim, ele começa a criar vamos dizer assim, o nosso cérebro, ele é plástico, né? É modificado o tempo todo. Então, a partir do momento que eu tenho várias e várias informações, o que é que eu vou fazer com ela? Vou filtrar e vou tirar o melhor disso. Mas, às vezes, os pais, eles não percebem. A estimulação precoce hoje é o berço, gente. É o berço para estar eliminando o déficit do desenvolvimento. E aí, quando a gente chega lá, o orgulho autista, né? Pessoas com 18 anos que não sabem tomar banho. Não sabem. Nós tivemos vários casos, menino de 15 anos, gente, usava fralda. Tudo bem, asporte 3, mas se eu tenho uma equipe, né, desde cedo o diagnóstico do meu filho, como é que eu vou deixar ele chegar com 15 anos de fralda? Sim. Sabe? São parâmetros estarrecedores, porque a gente fica assim, como é que uma família dessa teve terapia a vida toda, um menino desse, adolescente, com 15 anos, não saber usar o banheiro, usando fralda, a mãe que limpa. Que terapia foi essa que não viu esse desenvolvimento? Isso é muito triste quando chega na minha clínica. Porque quando a mãe fala, não, ele teve a terapia a vida toda, e o menino usa fralda, não, ele não teve terapia. Teve tudo menos terapia. Eu sou muito crítica, às vezes, com essas questões da família não receber a verdadeira orientação. Sabe? Sim, e Silene, quando você fala a respeito de todo esse preparo que a gente precisa ter ao longo da vida dessa criança, desse adolescente, desse adulto, e você fala sobre intervenções precoces, qual seria esse precoce? Por exemplo, assim, dentro de uma família, qual seria o momento que os pais deveriam começar a perceber os sinais de que o meu filho pode ter algum tipo de atraso, pode ter alguma alteração que vale uma investigação? Por exemplo, a gente tem um salto de desenvolvimento quando a criança é pequena. Sim. Em que ponto pode ser, opa, esse daqui já tá numa hora, talvez, o primeiro sinal acho que é a fala. Geralmente eles percebem logo o atraso. Sim. Ou em que outro momento a gente já pode procurar, qual seria o primeiro passo? Eu vou levar no pediatra, porque alguma coisa tá acontecendo, ou já vou num terapeuta, o que eu posso fazer aí para sair desse atraso e começar a procurar um atendimento especializado? O que a gente vê hoje, que é mais fácil de ver, vamos dizer assim, fácil, é sorriso social. A criança não tem a sociabilidade. Criança pequena. Porque pelo desenvolvimento, como você colocou, a criança ela chega chegando, criança pequena. Não importa quem é tu, Giovanni. Eu vou puxando porque eu quero estar. Criança pequena, ela chega assim. Criança com TEA, não. Criança com TEA chega, eu Giovanni, vou me embora. Ela sai. Porque ela sabe que o outro é imprevisível. É muito mais fácil eu ficar com o meu brinquedo aqui, brincando, que eu sei que eu posso movimentar, colocar, do que eu falar com o Giovanni. Porque eu não sei o que o Giovanni vai me colocar. Então, eu preciso fugir do Giovanni. Então, não é porque a criança, ela é autista, ela não gosta de pessoas, ela não gosta Não, porque ela não gosta do imprevisível. Ela não interessante. gosta. A pessoa com autista, ela não gosta do imprevisível. Por isso que eles gostam dos brinquedos deles, do celular deles. Ele não é que ele não gosta das pessoas. É porque é imprevisível a atuação com ele. Podem perceber. O lado social, ele vem impactando desde pequenininho. Tu sorri para uma pessoa com autismo, ela sempre é séria. Meu Deus, por que esse bebê é sério? Por que ele não sorri, né? Por que ele não dá tchau? Ele fica te olhando, gente. Você pode ter certeza que ali tem. Eu já recebi vídeos de bebê com 6 meses batendo a cabeça. Cabeça se machucando já. Você olha, cara, já é um nível muito hard para um bebê de 6 meses. Mas a gente recebeu. Porque eu sou das poucas que trabalho com a estimulação precoce em Macapá, dentro do modelo precoce de Denver, né? Que é o modelo americano.
E assim, quando vem essas crianças tardias pra gente, é preocupante. Porque ela já passou, a gente chama das podas neurais, né? Onde é o grande fortalecimento do desenvolvimento. Já passaram. Por isso, quando a gente chega uma criança pequena, a gente fica muito animado. Porque a gente sabe que vai conseguir, né? Aumentar esse nível de desenvolvimento dela. Mas quando chega com 6, Giovanni, com 10 anos, a gente já perdeu todas as podas, só tem uma na adolescência que a gente vai ganhar, que é a grande de 12 anos, 12 para 13 anos. Então, tu fica assim, caraca, como perdeu tempo numa terapia, numa clínica, né? Ou porque não teve médico. É muito triste, gente. E eu, como eu falei, isso não acontece só aqui, acontece fora também. Só que lá eles têm vários mecanismos, né? Aqui é aquela corrida, a gente fala que é uma corrida, né? A família descobre, percebe, mas não tem o aparato para ir no médico, não tem condições financeiras às vezes. Então isso vai só impactando, porque era uma criança que foi descoberto hoje, a mãe fica em filas, porque não tem clínica suficiente, a questão pública não tem também, e aí vai ficando. Vai na periferia para você ver. Nós tivemos o ano passado, não foi? Tivemos uma escola de periferia daqui de Macapá, dando cursos, dando oficinas. Gente, sabe quantas crianças tinham? 95 crianças autistas. Só dessa escola. Uma professora tinha 15 autistas dentro da sala de aula. Uma professora. E era de educação infantil. Quer dizer que é o quê? É o ápice do desenvolvimento, criança até 6 anos. Essa dificuldade toda que é enfrentada pela família, como você colocou, que é enfrentada pela sociedade, principalmente. Nós já tivemos outras pessoas aqui, outros convidados também, aqui no podcast, que colocaram muito essa questão de famílias menos favorecidas. A gente vê uma dificuldade muito grande, a gente nunca entra nesse embate, Sim. porque a gente sabe que é uma realidade muito cruel. Essa é a verdade, mas hoje nós vemos, você colocou 2 pontos, a questão da conscientização que nós trazemos para a conscientização da família, conscientização da sociedade, conscientização como um todo. E nós temos o orgulho. E nesse caso você já, pelo que eu já entendi, já fez uma analogia aqui sobre o orgulho, que no caso foi comemorado no dia 18, recente, né? Qual seria o grande diferencial entre conscientizar para o Dia do Orgulho Autista? O conscientizar, existe o diagnóstico, né? Vamos orientar a família, mas eu digo assim, o orgulho é de eu fazer parte disso. Eu pertenço a isso, eu aceitar. Não que eu queira mostrar, o orgulho autista, eles não vieram assim, eu quero mostrar minhas deficiências. Não, eu quero dizer que eu faço parte desse grupo e que eu consigo me desenvolver nesse grupo. Eu vejo muito isso, né? Conscientizar que a sociedade, ela pode sim ajudar a pessoa com autismo, mas a partir do momento que eu sou autista e eu me orgulho disso, eu tenho as minhas deficiências, mas eu consigo viver nessa sociedade, promover, né, um desenvolvimento, eu consigo me promover. Hoje a gente vê no Brasil essa questão do trabalho da pessoa adulta com autismo. Nossa, tem famílias que acham que eles não vão conseguir, que eles não vão chegar na vida acadêmica. Então, assim, hoje nos Estados Unidos, o autista é autista, beleza, vem, trabalha. Trabalham, gente. Levam vida normal. A gente vê, tem séries que a gente consegue ver isso. Aqui no Brasil você não vê esse desenvolvimento, esse movimento para a vida adulta do autista. Mesmo de suporte 1. Porque às vezes essa conscientização mostra que, o coitadinho. Gente, são pessoas, né? Eles querem ser incluídos nas coisas, não excluídos. Eles querem que a gente possa dar oportunidade. Hoje a gente não dá oportunidade para pessoa com autismo no mercado. Verdade. Não sei se vocês percebem isso. São muito poucos que estão no mercado de trabalho, são adultos. E quando você vai para a parte acadêmica, menos ainda. Hoje nós temos uma média de 15 milhões, gente. Saiu uma pesquisa de 15 milhões de autistas.
Nós temos 9 milhões de profissionais. Nós só temos 1 milhão e 500 de médicos. Quem que vai cuidar desse povo todo quando crescer? Que já tem um bocado grande e quando crescer todo mundo. E vai chegando cada vez mais. O índice só cresce. Como é que vai ser a sociedade? Como é que essa oportunidade de trabalho? O Brasil ele não se prepara para essa vida adulta mais. Bora pegar só os pequenininhos. Esse menino não vai crescer? Se a gente percebe, nós não temos um mercado aberto, aceitável. Eles já vão nas barreiras. É autista, não vai conseguir. Já começam assim. A faculdade não vai conseguir também, não. Deixa aqui meu filho. Sabe? Eu acho que nós temos que começar essa mudança que o orgulho autista veio. Me incluam, que eu consigo. Eu tenho as minhas deficiências, eu aceito elas, mas eu consigo. Eu quero me promover no mercado, mas as pessoas não percebem isso, gente. Você vê quantos autistas tem no supermercado trabalhando? Quase nenhum. Numa loja, num consultório, não tem. Mas eles estão aí. E às vezes é entender a própria habilidade, né? Porque você vê que muitas vezes eu convivo. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é autista e ele é super dotado assim, de inteligência. Você conversa com ele, principalmente sobre política, ele te dá aula. E às vezes eu vejo você colocou aí sobre o orgulho em dizer, eu preciso de oportunidade. Às vezes eu preciso de oportunidade é uma forma também de manifestar que eu posso não entender da forma que você entende, me portar da forma que você se porta, mas eu tenho um entendimento que você também tem. E muitas vezes o meu entendimento ele é diferente e talvez melhor. E eu acho que essa oportunidade, essa janela que você coloca, é uma janela que precisa ser apreciada e não julgada. Perfeito. No mercado de trabalho, principalmente. Principalmente. Não abrem. Aqui no Brasil não abre, gente. Não se abre mercado para autista. Coloca como deficiências. E se a gente for colocar, quando a gente coloca assim na tua leitura, eles são habilidosos, são muito habilidosos. Porque eles têm, né, na questão das características deles, o foco. Se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer e terminar. Eles não têm esse dizer, vou fazer, bora tomar um café ali, Giovanni. Não, eu tenho que terminar isso aqui. Para depois ir tomar. Depois eu vou tomar o meu café. Então, como eles produzem, gente? A gente precisa de pessoas que produzem. A pessoa com autismo, ela tem isso porque é natural dela. Sabe? É da vida social dela. Eu preciso ter foco. Então, hoje a gente não vê mercado para eles. Por conta do quê? São deficientes. Tem a deficiência. Porque, assim, a gente vê que a gente está acostumado no meio social daquela conversas, né? Conversa. A pessoa diz, se você não conversar, ela vai ficar aqui te olhando, Maria. Se tu tiver o foco dela, pode conversar contigo? Pode. Ela responde. Mas será que tu está incluindo ela, Maria? Hoje é um problema isso dentro das escolas, por exemplo, a nossos adolescentes autistas. Eles se sentem com bullying, se sentem excluídos do grupo. É doloroso. E a gente, como terapeuta, dizer, olha, vamos fazer assim, te organiza assim, percebe assim, quando você estiver no grupo. Porque eu tenho uma de 13 anos, há um mês atrás, ela estava triste por conta disso. Que ela estava se sentindo excluída do grupo da escola. Porque ela dizia, eu chego, elas saem. Entende? Isso é doloroso de ouvir como terapeuta. Então, comecei a ensinar ela. Quando você chegar no grupo, você faça dessa forma. Você presta atenção no que está sendo falado. Você se coloque, fale, né? Para que você seja. Ela foi fazendo. Eu tive terapia com ela ontem. E aí, como é que nós estamos? Eu estou sentindo, tia, que elas estão deixando. Entenderam? Porque é esse o nosso trabalho como terapeuta. É mostrar para eles, ensinar para eles essa parte social que eles têm esse déficit. Não tem jeito, é deles. É do cérebro, gente. Tá? Então, é importante que a gente veja isso. Que eu, como terapeuta, eu lance essa pessoa com autista para a vida adulta, porque essa é a vida que ela vai ter.
Eu não leio aí. Tem uma pergunta aqui da nossa parte técnica, tá, gente? Que tem uma produção ali. O empreendedor autista, é isso mesmo? Ser Tá. empreendedor. Ah, tá. Nós temos esse projeto, né? Tivemos agora, dia 30 de maio. É justamente nessa pegada que nós estamos conversando agora. Nós estamos preparando as nossas crianças para empreender. Legal. Porque é o mercado, gente. Eles têm que, como a gente falou, é pertencimento. É pertencimento. Eles precisam disso. Então, as nossas crianças, elas desenvolvem com as suas famílias, né, algo que elas querem vender, produzir, informar, que elas estejam, né, gostando do que fazem. Tivemos vários projetos. Criança vendendo cookies, criança vendendo torta, criança vendendo K-pop. É o foco delas. Vai lá. Eles gostam, né? Exato. O que você quiser vender. E foi maravilhoso, as famílias envolvidas, elas envolvidas. Esse é o 2º ano que nós tivemos. E a gente percebeu nelas a alegria de estar ali, de vender, de pegar o dinheiro delas e saber o que vai fazer. Teve umas, eu vou comprar brinquedos, tia Selene, quando eu sair daqui, eu vou pro shopping. Isso é maravilhoso de ouvir. Sim. E foi nossas crianças pequenas, as nossas crianças maiores, nossos adolescentes. É um foco, é alguma coisa, gente, para desenvolver isso neles. Não é só terapia, escola, terapia. Isso cansa. Tem muita criança cansada disso. Isso é verdade. E Silene, assim, historicamente, eu acredito que o autismo ele também foi muito tratado como um modelo estritamente de correção de comportamento, né? A gente sabe isso. Então, chega um movimento como, por exemplo, o Orgulho, e pega e fala assim, que são feitos por outros autistas que chegam e falam assim, epa, o problema não sou eu, o problema não é comigo, o problema é a sociedade em que eu estou inserido hoje. Às vezes é o desafio de estar numa sociedade que não te dá acesso, né, que não te compreende e que realmente não te dá suporte. Aí tu falas a respeito desse projeto, em como ele consegue impactar crianças, adolescentes, famílias. Então, tu acreditas que pode ser uma sementinha a ser plantada e ser um modelo referente a muitos outros projetos que podem ter aqui no nosso estado? Porque, assim, sendo muito sincero, a sociedade ela ainda não está preparada. Não tá. Então, eu acho que é o nosso papel, que trabalha na área, tentar plantar essas sementinhas para ver se a gente consegue melhorar essa sociedade, né? Esse é o nosso pensamento. Porque, assim, dos adolescentes logo eles vão ser adultos. Sim. Vão entrar no ensino superior, tá, e depois? Como é que vai ser? E os que não conseguem? Os de suporte 3 com autismo profundo? E aí, como é que vai ser? Vai viver a vida toda, o resto da vida, dependendo das suas famílias? Então, essa implantação, e não é só esse, são vários projetos, porque assim, eu tenho esse projeto de vida, eu quero ver eles adultos, os meus, da nossa clínica. A gente quer ver eles adultos, quer ver eles namorando, quer ver eles no mercado de trabalho, sabe? Quer ver eles numa faculdade. Eu não posso pensar nessa criança, ele é incapaz. Não, eles são muito capazes, gente. Por isso que a terapia, ela já fala, é reabilitação. Eu vou reabilitando a cada idade dessa criança, dessa pessoa com autismo. Não é agora. Eu não posso, sou muito incisiva com a nossa família. Gente, vocês não podem pensar nele agora. Tem que pensar na vida adulta, a produção que ele vai dar para ele. Não é para o outro, é para ele. Porque se uma família... qual é o maior medo de uma pessoa, da família com pessoas com autismo? É da morte, os pais. Sim. É irem antes dos filhos, muito antes. Ou quando é que são crianças. Quem vai cuidar? Eles são muito temerosos, os pais, com isso. E todo mundo quer pai, mas eles em dobro. É uma carga muito grande, gente. Se eu for, como é que vai ficar meu filho? Como é que vai ser? Quem vai cuidar? Então, eles têm esses pensamentos. E não é errado. Mas eu tenho que preparar também meu filho. Entendeu? Então, assim, a gente busca essa reabilitação para preparo de vida. Porque a gente estuda, né? Você, a gente estuda, mas é para nossa vida. É para preparar um dia um filho para a vida. Mas a família da pessoa com autismo, ela tem em dobro.
é dobrado isso a conta dela. É sempre dobrada. Então, o terapeuta, ele tem que fazer parte desse dobro junto com ele. Eu não posso pegar a terapia de uma criança que entra na minha sala, dando, tá bom, você fez tudinho, tá ótimo, vai embora agora, vem outro. Eu tenho que ter essa preocupação. Se a minha criança está realmente desenvolvendo, se o meu adolescente está desenvolvendo na idade dele, sabe? Isso é muito triste. Outro ponto da pessoa com autismo é essa terapia. Ele tem 10 anos, 12, 18 anos, mas ele tem um cognitivo de 2 anos. Não bora fazer só coisa de bebê, porque não, gente, isso é um erro. Mas é o que acontece às vezes em terapia, Giovanni. Não respeita, isso é falta de respeito com a pessoa com autismo. Eu não posso fazer isso. Infantilizar uma pessoa que tem 18 anos, porque não fala, porque não sabe colocar um quebra-cabeça. E Silene, é aquela mesma lógica, né? Meu filho é autista, eu vou colocar ele numa escola só de autista. Não tem nenhuma outra criança para ele ter uma interação social, né? Para conseguir conversar, para conseguir... Não tem. Aí ele só parece que tem pais e algumas outras pessoas querem colocar a criança numa bolha em que não conseguem inserir ela realmente em outros meios, outros ambientes. Tirar de uma bolha e colocar em outra bolha. Acontece muito, principalmente porque assim, quando chega na vida adulta, os pais, eles falam, e agora? E agora, meu filho, que terapia que ele tem que fazer? Como é que ele vai desenvolver? Eu falo muito para os pais das crianças hoje que nós temos. O teu filho, ele pode deixar várias terapias, mas a psicológica, ele não vai deixar. Pode deixar. Ele vai deixar de ter terapia ocupacional, ele vai ter mas psicologia, ele não vai. Não vai deixar. Ele sempre vai precisar daquela ajuda para se entender, para fazer... Nós mesmos. A gente já Todo psicólogo. A gente já precisa, imagina. Todos nós temos que necessidade de terapia, gente. Imagina uma pessoa que está se buscando se entender o tempo todo. Você falou sobre necessidade de terapia. Eu sempre puxo que tem que trazer aqui um raciocínio também diferenciado. Eu sou muito crítico, pós-pandemia, sobre várias pessoas. Por exemplo, o que eu tenho de amigo que saiu laudado de TDAH é absurdo. Pós-pandemia, haja laudo de TDAH. Hoje tem um casal de amigos que o filho foi diagnosticado com autismo, só que vamos colocar como, não vou dizer um equívoco quanto ao laudo dele, mas os pais foram investigar depois, não era o suporte que foi colocado, toda essa estrutura. Depois da pandemia, você considera que alguns laudos foram equivocados tanto para o TDAH quanto para autismo, ou na tua visão, não vou nem colocar equivocado, alguns nem precisariam ter ido para determinados caminhos? Na pandemia, tem muita questão. É um bebê pandêmico, sendo que tanto o TDAH quanto o autismo, eles são de áreas genéticas, certo? Eles têm essa parte genética, então, quando você percebe característica desses transtornos, não tem como dizer errado, certo? Não tem. TDAH é genético, autismo tem, né, esse lado mais forte da genética também. Então, mas para eu diagnosticar, eu vejo que teve muita pressa em diagnósticos. A criança, ela não está comunicando, a criança, ela não está brincando, a criança não está fazendo isso, o meu menino está muito agitado, o menino não para, sabe, o menino não aprende. Então, para que existem avaliações? Para que existe terapia? É para diagnóstico, certo? Mas existe equívocos? Existe, tá, Giovanni? Existe. Porque às vezes você está colocando várias características, mas não fecha. Por que tu tem que dizer que esse menino é TDAH? Se ele não fecha critério. Autista não fecha critério. Por que tu está dizendo isso? Não é melhor você dar um tempo de terapia? Bora ver com a terapia convencional se ele desenvolve. Hoje eu sou muito temerosa em estar dando prognósticos, sabe, gente? Por conta disso. O próprio DSM-5,
que é o livro que rege as doenças mentais, transtornos mentais, ele fala lá, a média é 6 meses para você estar, né, investigando esses diagnósticos, esses critérios que fecham um diagnóstico. Mas, às vezes, médicos, terapeutas, não leem, não fazem essa leitura desse manual. É um manual, gente. Tá lá. Se pesquisassem mais, não teríamos tanto diagnósticos, vamos dizer, rápidos. Porque, às vezes, em um mês você tem um diagnóstico de TEA, né? Aí vem mais TEA, vem mais ansiedade, vem mais borderline para adultos, né? Aí vem mais TDAH. A pessoa só está um mês dentro. E a medicação para tudo isso? E a medicação, idade ariprazol, idade uma atenta, né? Para quê? Não é bom você começar por uma terapia convencional? Vamos fazer uma terapia convencional. Primeiro, para depois a gente ir observando. Porque vocês são sabedores. O diagnóstico, ele é clínico, gente. Sim. Ele é clínico, tá lá. Tudo isso no Brasil emperra. Tudo isso. Não é só neuropediatra, não é só psiquiatra. Europa, Estados Unidos, psicólogos dão, gente. Laudos. Aqui no Brasil não pode. Por que tem tanta gente em fila? Por isso. Porque se colocou esse critério, não, é só neuropediatra, é só psiquiatra, é só não sei o quê. Tem pediatras, anos-luz de autismo que conhece desde pequeno. Que estuda bastante, que né? Estuda bastante. Se atualiza. E não é reconhecido. Tem psicólogo que vai na escola observar, a tua criança já vê outra. Né? E aí a escola, poxa, vocês estão... A gente está, mas a família não quer. Então não tem esse suporte, um ambiente de cada vez. Então eu vejo assim, a pandemia ela levantou esses pontos de imperatividade excessiva, agitação excessiva. Mas será que não era por conta que não tinha nada para fazer? Você passar 24 horas dentro da tua casa, sendo que tu tinha ambiente de escola de manhã ou à tarde, você tinha ambiente de judô, você tinha de balé, aí a criança fica presa. Acho que ele ia TDAH, porque ele não para. Não é assim diagnóstico, gente. A gente tem que ter o olhar mais minucioso. Hoje, por isso que eu sou muito temerosa, está apontando. Olha, ele tem. Olha, não. Por conta dessas questões. Pai nenhum quer diagnóstico. Família nenhuma quer diagnóstico, gente. E a gente tem, como profissional, tem que respeitar. Mas se daqui, né, o período de avaliação, 6 meses de terapia, eu percebo aí sim, vem cá. Vem cá, Giovanni, bora conversar. Certo? Porque não dá, gente, ninguém quer. Esse diagnóstico, assim, meu filho é autista. É doloroso para a família receber isso. É doloroso para um adulto receber isso. Para um adolescente receber. Você é autista, você é TDAH, você é ansioso. É doloroso para qualquer uma pessoa. Porque eu vinha de uma linha de desenvolvimento, aí do nada me deram um diagnóstico. E agora? Sabe? A família, ele estava bem, mas a pandemia causou isso. Não, pera lá. Mas assim como existe, Giovanni, esse parâmetro da gente dizer, olha, o teu filho não é de pandemia não, gente. Ele é autista mesmo. Porque ele fecha todos os critérios do diagnóstico. Então, bora fazer terapia. Teve isso também. Teve uma família uma vez, na 2022, aquela família, aquela mãe, ela veio com a esperança assim, ela vai dizer que ela não é. Me indicaram, né, devido a trabalhar com a questão precoce, vai lá, Silene é boa, vai lá com ela vai te dizer, se a tua filha é autista, ela vai dizer. Então, assim, ela já vinha com a negação, a mãe, dizer, ela não é, né, doutora? Ela não é, não, né? Eu não sei. Eu falava, não sei. Ela, poxa, mais falha, não sei. Eu preciso ver ela em ambiente. A gente estava saindo mais da pandemia, né? Eu disse, vamos marcar no parque. Eu quero ver ela no social.
Não, ela vai, mas ela não brinca, ela brinca muito com o irmão, aquela questão, né? Ela brinca mais com o irmão dela e tal. Não, tudo bem que ela brinca com o irmão, mas eu quero ver ela com outras crianças. Não é só com o irmão, porque eu me condiciono. O comportamento da gente, a gente se condiciona. Vocês são condicionados, eu sou condicionada, né? A gente se condiciona. O que é previsível para mim, eu sei. Você sabe o que o Giovanni vai fazer, você sabe o que a Maria vai fazer, mas vocês não sabem o que eu vou fazer, por exemplo. E aí eu marquei com essa mãe. Lá, ela estava ansiosa por esse dia. Um sábado à tarde, lá no parque da Nossa Senhora da Conceição, né? Tem aquele parquinho que fica cheio de criança. E eu marquei com ela lá, sabe, gente? E aí ela chegou com outro filho, a menininha, aquele da mãozinha, na mão. O irmão tirou a sandália, ó, se meteu no parque. E ficou, e subiu o parque, e falava com um, e batia no outro. E a meninazinha? O que a meninazinha fez, minha gente? Ela entrou no parque e começou a catar coisas. Catava galho, folha, e os outros, sim, as outras crianças passando. Ela nem aí, gente. Ela não via nem o irmão. Ela catando folha. Essa mãe saiu só no choro de lá. Sabe? Aquilo ali foi doloroso para a mãe. Porque ela estava crente que ela ia brincar com as outras crianças que estavam lá. Essa criança não brincou com ninguém, nem olhava para as outras crianças. Para vocês verem o social dela totalmente atingido. É um critério do comportamento. Então, isso é doloroso para uma mãe, onde todo mundo está brincando e a minha filha catando folha, coisa incomum para um brinquedo, tendo parque, não é normal. Isso é só uma das situações, dos casos que a gente vem trazendo da pós-pandemia. Assim como houve erros, houve, mas teve muitos que não foram. A Gabs quer fazer uma pergunta, ela tá meia hora assim, olha, ela quer perguntar. Direto da produção uma pergunta, pode falar. É porque eu tenho uma amiga que ela foi diagnosticada já adulta com autismo. E aí, ela falou que depois que ela teve esse diagnóstico, ela entendeu muitas coisas que ela ficava sofrendo dentro dela. Por exemplo, porque ela, às vezes, ela queria muito estar perto das pessoas, mas ela não conseguia, e as pessoas não entendiam também o espaço dela, o momento dela. E aí é algo até que me emociona, porque é uma amiga que é distante, mas a gente é muito próximo, porque eu respeito o espaço dela, né? Sim. Ela fica um tempo. Olha, ela assim, se emociona! E aí, quando a gente entende, depois que ela recebeu o diagnóstico, a gente entende a dificuldade que ela enfrenta, né? De se sentir cansada, exausta, de interagir com as pessoas e até com as pessoas que ela ama. E aí, a gente começa a respeitar esse espaço e deixa de questionar ou de dizer, poxa, essa pessoa não é minha amiga, não é, porque ela tem realmente as dificuldades, mas ela é uma pessoa, assim, ela é incrível, ela é política, ela discursa, mas ela tem essas questões, né, que o autismo traz de sociabilidade. Às vezes ela tá lá no palco discursando e às vezes ela tá no escuro sem ver a gente durante um tempão. E aí, a pergunta que eu queria fazer é, por exemplo, esse diagnóstico tardio, a pessoa ainda consegue nessa terapia melhorar mais a sociabilidade dela, desenvolver mais, ou é muito difícil, assim? Consegue sim. Desde que ela tenha assiduidade. Porque assim, quando você começa a ser invasivo para a pessoa adulta, né? Quando ela começa a ver a invasão, ela se afasta. Então, o terapeuta de adultos, ele tem que ter muito cuidado, porque está mexendo com algo difícil dela compreender e de outros compreenderem ela. Então, assim, eu tenho hoje um adulto de 48 anos que faz terapia comigo. Então, assim, para mim, eu acho fabuloso estar atendendo ele, porque sabe qual era o diagnóstico dele? Que não foi tratado, TDAH. Hoje ele tem um TAG, que é uma ansiedade generalizada. Ele tem borderline. Mas sabe onde ele se enquadrou, jovem? No militarismo.
E ele tem características de TEA, mas o lado militar fez bem para ele, entre aspas, porque ele carrega tanta coisa hoje, sabe? Mas ela tem sim condição de se reabilitar, sim, a parte social dela. Só tem que ser intensivo. Ela tem que ir direito para trabalhar. Porque, assim, a TCC, que é a abordagem mais trabalhada com o adulto, ela traz os desafios. Por isso que, às vezes, o adulto é mais difícil de fazer terapia, gente. Por causa desses pontos. Quando mexe nas nossas feridas, Verdade. a gente se afasta. Então, o terapeuta ele tem que ser muito bom para criar muito rapport com uma pessoa com autismo. Por conta da deficiência social dele. Para quem está acompanhando aí em casa, a pergunta da Gabs foi justamente sobre a questão tardia, essa análise, né, esse laudo. E como a doutora bem colocou, é possível, só que um pouquinho mais de trabalho. O que não é muito diferente se nós formos analisar quando você colocou, independente da abordagem, com o adulto. O adulto já traz muitos traumas, já traz muitos vícios. E ver hoje, por exemplo, esse paciente que você colocou agora, que bom que mesmo após os 40 anos você vê que a pessoa ainda está buscando melhoria, está buscando ser melhor, possivelmente já tem família e viu a dificuldade em se estar dentro de uma casa, tendo o laudo, pelo menos ele já entende onde ele pode corrigir, onde ele pode trabalhar, e aquilo que a gente falou desde o começo da nossa entrevista de hoje, entender a sua própria mente, essa liberdade de entender como eu funciono. Eu acho que independente de TEA, de TDAH ou de qualquer transtorno, eu acho que a gente precisa lembrar sempre que nós somos seres humanos. Perfeito. Nós não somos máquinas. Não. Eu falo isso hoje muito por experiência. Que às vezes, por exemplo, atualmente eu dei uma... Sabe quando você tem que frear? Você tem que frear pela necessidade. Hoje eu prezo o quê? Pela minha sanidade. Porque eu já entendi que sem ela eu não vou conseguir dar um passo à frente. Aí eu vejo de tudo que nós falamos hoje, é a conscientização, é o respeito. Mas, acima de tudo, é o acreditar nos profissionais que ainda podem transformar, que ainda podem ajudar. O trabalho que você faz é um trabalho de excelência. A gente parabeniza, inclusive. Tu falas com muita imparcialidade como um todo, mas a gente percebe que você fala com muito amor pelo que você trabalha, com o que você trabalha pelos seus pacientes, pela clínica e pelos profissionais que estão contigo. Eu acho que tudo isso faz uma diferença gigantesca e o nosso desejo é por mais profissionais como você, Sim. por mais Obrigada. clínicas como a sua, por mais pessoas que estejam dispostas realmente a fazer o que você faz, de você entrar nas famílias, entrar na vida das pessoas, entrar na vida dos teus pacientes e entender, ter esse respeito, essa empatia. Eu acho que vai além do profissional. Essa tua empatia, ela faz uma diferença gigantesca e pra gente é um prazer evidenciar o teu trabalho aqui, né, Maria? É isso mesmo. E eu falei que ia passar rápido a hora. Já, mas assim, antes da gente ir finalizando, Silene, dizer que nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Falar sobre esse assunto tão importante, de uma forma tão leve, consciente. Eu acredito que a gente consegue abrir um pouco a mente daquelas pessoas que ainda consideram um assunto que não deveria ser tão falado. Mas é um assunto que já existe há muito tempo. A gente só precisava de mais diagnósticos, mais profissionais realmente competentes para conseguir ajustar nesse caminho. Mas quando a gente recebe uma profissional igual você, que tem amor pelo que faz, a gente sabe quando é diferente. Quando a gente tem amor pelo que a gente faz, a gente consegue fazer a diferença também na vida de tantas famílias. Então, muito obrigada por você ter dedicado esse tempo, ter falado com tanto carinho a respeito de como é o seu trabalho, de como deveria ser o trabalho realmente na área. Então, a gente chega num mês, assim, do orgulho realmente autista. E que mensagem que você teria para deixar para as pessoas que estão nos acompanhando a respeito desse mês tão importante de representatividade para as famílias, para os educadores também e para toda aquela sociedade que precisa realmente receber ela? Eu acho que a minha mensagem é que a gente deve construir uma sociedade com respeito, com compassividade e que acredita que ao chegar na vida adulta, o TEA, um autista, ele é capaz. Desde que ele receba um tratamento adequado, sério,
que possa desenvolver realmente. Porque hoje eu vejo assim, não está acontecendo esse desenvolvimento da pessoa com TEA. Mas que, acreditando no potencial, eu acredito muito, gente, no potencial dos meus pacientes. Não é pouco, não. Ver um abraço natural de uma criança minha com TEA, em qualquer terapeuta na minha clínica, em mim, é ver assim, cara, ele tá aprendendo, ele tá fazendo. Porque dizer, autista não gosta de abraçar, pelo contrário, Eu dou vontade de chorar. Pelo contrário, gente, eles adoram abraçar, desde que eles sejam compreendidos. Isso é mais importante para nós que estamos nesse caminho da reabilitação, é compreender eles, é inserir eles de verdade no que eles estão aqui com a gente. Isso que eu quero para minha criança com autismo e com meu adolescente, que eles chegam bem na vida adulta, mesmo não tendo uma profissão, mas que eles cheguem e dizem assim, eu consigo viver bem. Por isso que a gente vai adotar esse bordão na clínica. Eu quero viver bem. O nosso autista, ele tem que viver bem. É isso que eu quero. Que a gente possa incluir mais, ajudar mais. Hoje, ver uma criança minha chorando para não ir embora da minha clínica, eu acho o máximo. Hoje, de 5 horas, eu estava chorando lá, esperando o Uber. E eu disse, ei, amigo, o que tu tem? Me abraçou, tia! Aí a mãe dele, ele não quer ir embora. Isso é maravilhoso, gente. Porque a terapia é boa, a terapia faz bem para ele. Eu não gosto de criança, nossa, chorando dentro da minha clínica. É porque a terapia não tá boa. A terapia não tá legal. Ele tem que chegar lá para querer terapia, né? Para querer estar comigo, com o meu terapeuta, com o meu assistente. Estar no meu espaço, se sentir bem. É isso que a gente gosta na minha clínica. Que a criança e a família, ela se sinta bem onde ela está. Porque ela é aceita do jeito que ela é. Não importa a dificuldade dela. Importa que ela está ali. E que a gente está preparado para levar ele, para ele conseguir alcançar o que ele deseja e que a família deseja com ele. Isso é importante para nós, como sociedade. É mostrar para a família que ele tem, sim, capacidade de desenvolver. Perfeito, essa foi a mensagem para você que ficou ligadinho com a gente até agora no Verde Podcast, nessa tarde de sábado. Um episódio incrível. Mais uma vez eu te dou logo o recado. Pega esse link, compartilha. Tem muitas pessoas que precisam ouvir tudo que foi falado aqui. Tem muitas famílias que podem ser salvas através desse link que você vai compartilhar. Porque hoje foi uma aula, mas acima de tudo foi uma experiência de vida de uma profissional que atua há anos e que pode ajudar muitas famílias, inclusive a sua. Então pega esse link, compartilha, fica o nosso agradecimento, nos vemos no próximo programa e que nós possamos estar nessa mesma energia, mas acima de tudo com o coração cheio de gratidão. Beijão, até o próximo programa, muito obrigado, gente. Obrigada a vocês, tchau, tchau.